Olá, alunos do sexto ano do Colégio Mahatma Gandhi, espero que todos estejam bem. Bom, essa semana nós vamos estudar um pouquinho, rever linguagem verbal, não verbal e mista. E nesse vídeo também vocês vão encontrar dicas de ortografia, certo? Como que nós usamos o mas com i e o mas com acento agudo, tá? Bons estudos! Bom, gente, aqui nesse slide nós podemos encontrar vários tipos de exemplos de linguagem verbal. Como a gente pode ver em todas, nós encontramos palavras, certo? Então, aqui nessa primeira, uma placa de trânsito, apenas com a palavra pare, nós consideramos também que é uma linguagem verbal. Nós encontramos aqui nesse segundo, um haikai, que é um tipo de texto literário. Nós podemos perceber aqui que ele só tem palavras escritas. Também nas conversas de WhatsApp, né? Tudo que nós utilizamos, nesse caso aqui, nós utilizamos somente palavras, certo? Então, aqui eu usei somente texto verbal. Aqui, ó, numa simples conversa, onde o que nós podemos perceber que nessa conversa só se encontra palavras faladas e não escritas. Então, numa conversa onde a gente somente fala, profere palavras, uma conversa também é chamada de texto verbal, linguagem verbal, é a maneira de se expressar de maneira verbal. E aqui nós encontramos no jornal, né? Aqui é uma reportagem. Pode ser um jornal escrito e também pode ser um jornal no meio social, no meio da internet, certo? E aqui uma placa de parar, de silêncio, silêncio, por favor. Então, foi uma mensagem que foi passada de maneira rápida, simples, e que foi uma mensagem passada somente através das palavras, uma linguagem utilizada para a comunicação apenas através das palavras. Temos a linguagem não verbal. Como o próprio nome diz, ele não se vale da voz, da palavra para acontecer. Como aqui nós podemos ver nesse primeiro emoji. Aqui, em todos os emojis que hoje nós utilizamos no meio social, no meio das redes sociais principalmente, o semáforo, aqui os gestos, até uma plaquinha quando tem aqui de mulher, proibido fumar, certo? Aqui na linguagem mista, nós podemos encontrar, como o próprio nome diz, é onde nós encontramos tantos desenhos, né, linguagens não verbais, como também linguagem verbal, as palavras. Então, aqui, começando por esse poema concreto, círculo. Então, aqui nós percebemos que o C, ele já imita o início de um círculo. O outro C já vai terminando e o O, ele conclui esse círculo. Então, ele usa a palavra e também a figura. Temos aqui a palavra proibido estacionar, que utiliza essa figura de proibido, mais a palavra, as palavras proibido estacionar. Aqui nessa placa, sorria, você está sendo filmado. Também encontramos linguagem verbal e não verbal, diante desse desenho e o que está sendo dito. Também encontramos linguagens verbais e não verbais em quadrinhos, que tem aqui na tirinha, nesse quadrinho, tem a expressão facial da Mônica e o jeito dos personagens, que contribui para todo o entendimento do texto. E aqui, também mais uma conversa do WhatsApp. Dessa vez, nós encontramos os dois tipos de linguagem, tá? Então, aqui, ó, que tal irmos Aí tem aqui a figurinha de uma pessoa surfando, então já entende-se que é a praia. Aproveitar aí no lugar da palavra, coloca o solzinho. E assim por diante. Aqui encontro o porque eu amo, coração, outra coisa, quer pizza. Aí depois podemos comer rosquinha com café. E, por fim, ele diz que esse dia vai ser top, né? E assim conclui-se. Então, a linguagem mista, nós entendemos que é a linguagem que tem os dois tipos, verbal e não verbal. Bom, gente, temos o mas sem i, que é uma variação de conjunção coordenativa adversativa. Para ser mais clara, nós temos, ele é o contrário de porém ou contudo. Vamos ver esse trecho do livro de Monteiro Lobato, O Saci.
O Saci está aqui dentro, sim, disse ele a Narizinho, mas está invisível, como explicou o tio Barnabé. Esse mais aqui dá a ideia de porém, contudo, porque o Saci ele está dentro do ambiente, contudo, está invisível. Era tão antigo aquele pomar que os vizinhos até caçoavam. Viviam dizendo, o pomar de Dona Benta era tão velho que qualquer dia se põe a caducar. As jaqueiras começam a dar mangas e as mangueiras a dar laranjas. Mas Dona Benta não fazia caso, não admitia que se cortasse uma só árvore. Então, apesar de tudo que diziam do seu pomar, Dona Benta não se importava, ela não fazia caso. Então, da ideia de contrariedade. Essa é a função do mas sem i. Então, vamos lá. Mais com i. Normalmente expressa adição, soma ou acréscimo. Por exemplo, esse aí é mais um trecho do livro O Saci, de Monteiro Lobato. Às vezes pousavam lá, de passagem, um ou outro tié-sangue, o passarinho mais lindamente vermelho que existe. Então, nós percebemos aí que o mais, ele está acrescentando, aumentando o sentido de lindamente. Mais forte ou mais esperta. Aqui na mata, todos procuram ser fortes. Então, aqui também dá a ideia de adição, de acréscimo, mais forte ou mais esperta. Aqui no último, na maior parte dos casos, a esperteza vale mais do que a força. Então, percebam aí o sentido dessa frase. Todos dão ideia de adição, soma e acréscimo. Quando isso acontece, o mais vem com um i. Mas quando o mas vem sem i e com um acento agudo. Então, nós dizemos que é um adjetivo feminino. Ele é um antônimo de boas, no plural. Más notícias. As más pessoas maltratam os animais. Existem boas e más intenções. As boas ações sempre superam as más, tá? Então, vejam bem, quando vocês forem utilizar essa questão do mais, mas ou mas, vocês têm que prestar atenção no sentido completo do que vocês realmente querem expressar, tá? Bom, gente, e aí? Escutaram a aula? Viram direitinho? Viram as dicas? Que legal, que bacana? Bom, vocês viram que nessa aula tem alguns trechos do livro O Saci, de Monteiro Lobato. Então, é uma dica de leitura para vocês. É um livro fininho e super interessante, super bacana. E também, eu gostaria que mais de vocês participassem e dessem retorno às atividades, certo? É muito importante essa participação de vocês nesse momento, tá? Bom, vocês vão encontrar mais atividades no site da escola. Lá vai ter meu e-mail também e a data limite para entrega, tá? Espero que todos estejam bem. Até lá. Beijo. Olá, chicos e chicas. Como é que vocês estão? Como é que tá sendo esse tempo para vocês? Vocês estão conseguindo se adaptar a essa nova metodologia de estudo? Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, eu quero passar para vocês algumas dicas que poderão ajudar vocês nos estudos, algumas práticas que podem contribuir para que vocês tenham um melhor resultado. A primeira dica é: separe um espaço para estudo, certo? Separe um local onde você se sinta bem, se sinta à vontade. Não sei se vai ser na sala, no quarto, em alguma área, mas reserve um espaço para que você se sinta confortável para estudar. Segunda dica é: organize o seu material antes de iniciar os estudos. Pegue tudo que você vai precisar, o livro, um dicionário, o computador, tudo que você for utilizar, o caderno, o estojo. Separa já o material antes de iniciar a aula. Terceira dica: estabeleça um horário para estudar. Não é porque vocês estão em casa o dia todo que vai estudar qualquer horário, quando der, quando não der. Não, reserva um horário, faz um cronograma de estudo, estabelece aquele horário certo para que você possa estudar
porque assim você consegue se adaptar melhor, se organizar melhor. Quarta dica: separe o celular. Eu sei que é difícil, eu sei que vocês têm um apego muito grande com ele, mas nesse momento de estudo não é interessante que vocês fiquem com o celular perto de vocês, a não ser que você esteja estudando por ele. Se você estiver estudando por ele, tudo bem, mas desativa as redes sociais, não se concentra em rede social no momento de estudo, se desliga um pouco desse mundo virtual das redes sociais. Quinta dica: façam anotações para o vídeo, não segue o vídeo até o final, para a videoaula, escreve anotações, escreve o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, palavras que vocês não sabem o que significam. Para o vídeo, escreve, procura o significado, procura saber quem é, o que é, dependendo do contexto. Então, façam sempre anotações. Não estudem, passa a videoaula só por passar, mas saibam o que vocês estão estudando, entendam o que vocês estão estudando. Sexta dica: não abram outros sites enquanto vocês estiverem estudando. Se você estiver estudando pelo notebook ou pelo computador, não abram outros sites, a não ser aqueles que vai te direcionar para o estudo, certo? A não ser que seja uma pesquisa, procurar uma tradução de uma palavra. Fora isso, não abram outros sites durante o estudo, porque isso vai desconcentrar vocês na aula. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, certo? Na aula de hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 do nosso livro. Já estejam aí com todo o material que vocês precisam para a aula de hoje. Eu também vou passar, depois da aula, eu vou passar o gabarito, depois do conteúdo, eu vou passar o gabarito da semana passada. Eu recebi todos os e-mails, vou passar o gabarito para que vocês possam corrigir, certo? Então, chicos, nós iremos iniciar a leção 3, como eu já tinha falado. O tema dessa unidade é educação, que quer dizer educação. Se vocês observarem aqui no cantinho, vou dar uma aumentada para que vocês vejam melhor. Tem assim: por meio de la educação e de maneira coletiva, o indivíduo deve tomar consciência de sua condição histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua capacidade de transformar o mundo. Ou seja, a educação é essencial para as nossas vidas, né? Seja ela em casa, na escola, a gente precisa ter uma educação no social, na sociedade, a gente precisa ter uma educação familiar, aquela educação que vem dos nossos pais, que é a base, certo? Vamos dar continuidade. A gente nesse capítulo vai falar um pouquinho sobre educação, vamos ver algumas questões e dialogar um pouco sobre isso. O que é que vocês pensam sobre educação? O que é que vem à mente de vocês a respeito de educação? Educação é apenas estudar espanhol, matemática, português, história? A educação ela se resume a isso? O que é que vocês acham? Então vamos lá para o textinho aqui, introdução, que é a introdução. Eu vou ler bem devagar para que vocês possam acompanhar, certo? Vamos lá. Lo que integra una persona a la sociedad y al grupo en que vive es la cultura que ella recibe de sus antepasados. Esto se da por medio del proceso de educación, tanto sistemática como asistemática, que tiene como objetivo transmisión de cultura, adaptación de los individuos en la sociedad e desarrollo de suas potencialidades. Ou seja, o que integra uma pessoa a uma sociedade ou ao grupo que ela vive é o quê?
é a cultura dela, é o jeito dela viver. Se uma pessoa da Espanha vir morar aqui no Brasil, ela terá dificuldades de se adaptar ou ela irá viver tranquilamente? Ela terá muitas dificuldades, né? Porque não é o meio que ela vive, não é a cultura que ela está inserida. Então, possa ser que depois ela acostume, mas de início, de imediato, ela vai ter dificuldade. Por quê? Porque a sociedade, ela tem um contexto cultural. Se você pegar um índio e tirar ele da tribo dele, do local que ele é acostumado, ele vai estranhar muito, porque um outro espaço não faz parte da sua cultura, assim como se nós estivéssemos lá também numa tribo, também estranharíamos muito, porque não é a nossa cultura, não faz parte daquilo que a gente vive no dia a dia. Leitura contextualizada. Eu vou ler só, né, porque nós não estamos juntos, mas vocês acompanhem daí e façam as suas leituras. A gente só não vai ler no coletivo, mas cada um lê aí da sua casa, certo? Vamos lá. Educação para todos os niños. Educação para todas as crianças, né? As crianças, elas têm o direito da educação, né? Toda criança, ela tem o direito da educação, o direito de estudar. Trabalhamos para que ir à escola seja uma realidade para todos os niños e niñas do mundo, porque a educação universal é fundamental para superar o círculo de pobreza que ameaça a la infância. Por exemplo, quantas crianças vocês já não viram nos sinais, vendendo confeitos, vendendo balas, nos ônibus, pedindo. E essas crianças não deveriam estar ali. Na verdade, elas não podem estar ali. O lugar da criança é na escola, é estudando. Elas têm o direito de estudar, elas têm o direito de ter uma família, elas têm o direito de ter um lar. Na outra página, tem assim: la importância de la educação universal. La educação é um direito humano fundamental e uma herramienta decisiva para o desarrollo de las personas e las sociedades. Desarrollo quer dizer para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Por ello, lograr la enseñanza primária universal é o segundo de los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Sin embargo, 57 millones de niños y niñas en todo el mundo no van a la escuela y otros tantos reciben una educación discontinua o deficiente. En UNICEF trabajamos para conseguir que todos os niños e niñas recebam uma educação básica de qualidade. Por quê? A educação contribui a melhorar a vida e é uma peça clave para acabar com o círculo de pobreza que ameaça a muitos niños de países em desenvolvimento. Permite a los niños y niñas adquirir el conocimiento y las aptitudes necesarios para adoptar formas de vida saludables y asumir un papel activo en la toma de las decisiones que les van a afectar en el mundo. Una educación basada en los derechos es la vía para acabar con algunas de las desigualdades más arraigadas en la sociedad. Las pruebas demuestran que proveer a todos los niños y niñas de una educación básica de calidad podría impulsar el crecimiento económico anual en unos 2% en los países de bajos ingresos. Sería posible librar de la pobreza al 12% de las personas pobres.
si todos los estudiantes de los países pobres tuvieran aptitudes de lectura básicas, que durante las últimas 4 décadas el incremento mundial que ha experimentado la educación de las mujeres ha evitado más de 4 millones de muertes infantiles, que cada año adicional de escolarización puede propiciar un aumento de los ingresos de la mujer entre el 10% y el 20%, que $1 millón invertido em educação e aptitudes equivale a 10 milhões de crescimento econômico. Então, aqui, nessa parte, o texto nos mostra o porquê todos os chicos, todas as crianças, devem ter uma educação básica de qualidade. Nessa outra parte, ele prova, ele nos demonstra a consequência que a educação vai trazer para as crianças. Passando para a página 34, tem aí uma atividadezinha que eu quero que vocês desenvolvam, cobrir aqui as respostas para vocês responderem, tá? Vocês vão parar a videoaula e vai responder. Primeira questão. Sobre o texto Educação para todos os niños, marca C para correto e E para errado em los enunciados. Aí vocês vão ler aí as opções e marcar C ou E. Segundo, o texto leído trata de uma educação que? Universitária, sistemática ou exclusiva? Terceiro, de acordo com o texto, uma educação basada em los derechos es. Aí vocês vão ler aí as opções para ver qual se identifica. La educação inclusiva. Esse tema é um tema muito bom, né? Um tema que a nossa escola trabalha bem, tanto na teoria quanto na prática, né? Nós somos uma escola inclusiva. Na sala do 6º ano mesmo, nós temos alguns alunos que têm algumas necessidades especiais e que vocês dão um show de inclusão, né? Vocês são alunos que sabem acolher bem essas crianças. A educação inclusiva implica que todos os jovens e adultos de uma determinada comunidade aprendam juntos, independiente de sua origem, suas condições personais, sociais ou culturais, incluídos aqueles que apresentam qualquer problema de aprendizagem ou discapacidade. Ou seja, a educação é para todos, né? A gente não pode excluir as pessoas, independente de qualquer coisa, cultura, classe social, se ele tem uma discapacidade, discapacidade quer dizer deficiência, uma deficiência física, mental, não importa. A educação, ela é para todos. Lá no final, depois vocês fazem a leitura completa, lá no final tem: entendendo que podemos ser parecidos, pero no idênticos uns a outros, e com ele, nossas necessidades devem ser consideradas desde uma perspectiva plural e diversa. Ou seja, ninguém é igual, né? Todos nós temos as nossas particularidades, todos nós temos o nosso jeito de ser. E às vezes as nossas discapacidades, as nossas deficiências são completas com as dos outros e vice-versa. Às vezes tem aluno que tem uma certa habilidade para línguas, para idiomas, outros já não têm, outros têm uma certa habilidade para cálculos, e um completa o outro, um ajuda o outro. Nessa outra página, nós também temos uma atividadezinha aí para vocês responderem com base no texto. Então, primeira questão, a ideia central do texto é: vocês vão ler, analisar e marcar a resposta que vocês acham. Segunda questão, a inclusão é uma necessidade social, señala a alternativa que solamente traz formas de integração para a sociedade. E terceiro, por que a educação inclusiva é importante? Então, vocês vão fazer a leitura e vão responder. Na página 35, nós temos aí:
Ainda continuando na 35, né? Nós temos aí um diálogo, La Família Lopes, e na 36 também temos outro diálogo, La Família Gonçalves. Eu quero que vocês leiam esses 2 diálogos, convidem alguém aí da família de vocês, para vocês fazerem uma troca aí. O padre quer dizer pai, hijo quer dizer filho, né? Madre quer dizer mãe, hijo, filho também. Então, convide seu pai e sua mãe para que vocês possam fazer essa leitura juntos, certo? Então é isso, ticos e ticas. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Não esqueçam de entrar no site da escola, vai lá nos arquivos, baixa o arquivo da atividade, lá vai estar todos os passos, todas as informações que vocês precisam para entrar na videoaula, para fazer atividade, como entregar a atividade, certo? Não deixem de fazer as atividades, eu estou recebendo todas, seja por e-mail ou pelo Instagram, tá? Uma boa semana para vocês, besitos, hasta luego!